Olá, iniciamos agora a aula do dia 1 de outubro. Como eu tinha prometido para vocês, eu vou comentar o PowerPoint aqui nessa aula, que é uma aula assíncrona, ela vai estar gravada para vocês. Vou aqui, então, compartilhar algumas imagens que vão fazer referência ao texto da Anne Coquelin, A Invenção da Paisagem, tal como nós comentamos a aula passada. Então, eu vou tentar aqui compartilhar a bandeja dos slides para vocês. Então, aqui, tópicos em estética, a invenção da paisagem, então é o que a gente comentou na aula, esse capítulo do livro da Coquelin, que se chama a forma de uma gênese, as formas de uma gênese, as formas da gênese da paisagem, e como vocês se lembram, eu fiquei devendo para vocês de mostrar isso em imagens, de explicitar aquilo que ela coloca em palavras em imagens. Eu estou trazendo aqui uma coleção de algumas imagens para comentar com vocês e deixar um pouquinho mais claro e um pouquinho mais nítido, vamos dizer assim, do ponto de vista visual, aquilo que ela está explicitando de um ponto de vista discursivo e filosófico. Então, começamos aqui a nossa apresentação. Como ela fala, Coquelin, a gente pode dizer que existe paisagem, entre mil aspas, na antiguidade. Mas as paisagens na antiguidade, na pintura, elas aparecem mais ou menos como aquelas que a gente vê nos murais de Pompeia. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de Pompeia e é mais ou menos aquilo que a gente conversou durante a aula. As paisagens, elas são convocadas dentro de um ambiente em que elas não são o ponto fulcral, elas não são o tema. Aqui, por exemplo, vocês veem uma parede de Pompeia, em que você tem uma coluna, você tem toda essa simulação que engana o olho, que imita mármore, e dentro dessa parede, dentro de um quadro que imita uma parede de mármore, vocês vão ter uma paisagem. Então, é dentro de vários elementos que convocam um engano, esse enganar o olho, que você vai ter, então, esse elemento da paisagem. Esse elemento da paisagem, então, ele está imbricado, vamos dizer assim, num outro tipo de visão, que não é exatamente pensar a paisagem, mas pensar uma espécie de elaboração visual que mostra a capacidade do artista e também o jogo ilusório desse artista, criando uma coluna, uma parede de mármore e uma paisagem. E essa seria, então, a ideia de paisagem, tal como a gente pode encontrar na pintura antiga. Aí a gente conversou também durante a aula, e eu acho que isso foi o ponto mais importante, sobre como a paisagem aparece na Idade Média. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem do paraíso, vocês veem Adão e Eva, circunscritos a um muro e a um palácio, então o jardim do paraíso, o jardim do Éden. Eva espelha o rosto da serpente, a serpente também tem rosto de mulher, enfim. E vocês veem aqui, então, esse lugar tem fazejo, locus amoenos, construído como esse paraíso, com flores, com muros, em que se dá a queda do homem para a natureza fora dos muros. Há outras imagens do paraíso murado, do Jardim do Éden, que eu trago aqui para vocês. Essa daqui, infelizmente, eu não encontrei a data, mas as outras têm data. Essa daqui é a história de Adão e Eva, como eu falei para vocês, o elemento circunstanciador da paisagem, as árvores que vão ser convocadas para localizar onde está ocorrendo esse evento, mas não necessariamente a paisagem está ali como paisagem, ela está ali como um elemento que circunstancia a narrativa. E vocês veem também que a narrativa ela não tem unidade, né? Como se fosse uma espécie de, entre mil aspas, história em quadrinho. Esse aqui é o outro paraíso entre muros, e aqui volta um pouco aquilo que eu falei para vocês, o paraíso não é, na verdade, um recorte da natureza, é um recorte entre a natureza e a cultura. Aqui fica bem claro, as pessoas estão num locus amoenos, que é um jardim, onde há plantas, mas também há um muro que protege essas pessoas, e todos os elementos do ócio, a leitura, a música, as conversas, os jogos. Então essa é a ideia, vamos dizer assim, do paraíso, que a gente vai ver depois no livro As Visões do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda. Aqui, novamente, uma ideia do paraíso, o mapa do paraíso, essa terra entre rios, que é, na verdade, esse recorte de uma natureza horrível, desértica, tempestuosa, montado por um Deus superior, que cria, então, essa circunscrição desse elemento paisagístico, que não é, na verdade,
a natureza ou uma paisagem. Então, essa ideia do Jardim do Éden como um jardim. Óbvio que a Canguela não está falando do Jardim do Éden, ela está falando das várias noções de jardim, tal como elas aparecem na literatura greco-romana, mas nós podemos avançar a partir do Curtius, como eu falei para vocês, literatura medieval e literatura latina e Idade Média, como essas figuras da literatura latina vão ser reapropriadas e reinterpretadas nesse elemento medieval. E aqui eu passo para vocês para o livro de horas. Um livro de horas, na verdade, era mais ou menos, entre aspas, um calendário, era um livro que trazia as iluminuras da passagem do tempo, e aqui vocês veem o zodíaco, né, que marca o tempo. Então, quando eu estou no calendário, nesse momento, aqui é Câncer, Leão, Gêmeos e Câncer, e vocês veem o que acontecia em cada momento desse tempo. E as paisagens, entre mil aspas, elas são convocadas, então, também como um elemento narrativo. Tem o castelo, só que esse castelo não está na mesma proporção que a paisagem. É claro que aqui a gente já está avançando praticamente para o final do gótico, e a gente já tem um pouco esse elemento de composição, as coisas já estão juntas, muito diferente do que a gente vê aqui, por exemplo, que as coisas não estão juntas, elas estão simplesmente elencadas de uma forma paratática, uma do lado das outras. Aqui, nós já vemos essa noção de composição. E aqui, novamente, o livro das horas, né? Também aqui convocando esse momento que é a data da colheita. Então, são como a terra e a paisagem, entre mil aspas, é pensada durante os dias do ano. E aí a gente entra já no que, embora seja 1410, vocês vão ver que a gente vai um pouquinho para trás, a gente entra no mundo romano, no mundo italiano. Também é uma dificuldade de dizer, porque não havia Itália, mas nesse mundo do que será o Renascimento, embora a data possa ser um pouco anterior a desse livro de horas, que é esse quadro, eu vou mostrar aqui para vocês, do Ambrogio Logegetti, a Alegoria do Bom Governo, a Alegoria da Boa Cidade, e aqui nós estamos no Trecento italiano, e vejam como essa ideia da cidade separada por um muro, então para cá você tem civilização, para lá você tem, entre aspas, natureza, mas tudo é muito pensado, embora esteja já composto, como uma espécie de circunstanciação, o aqui e o ali. Não temos a noção ainda do que depois será a vista separada, vamos dizer assim, desse elemento narrativo. Aqui, a paisagem já aparece, num certo sentido, mas ela é convocada como narração. Aqui, novamente, o Ambrogio Lorenzetti, né? E agora a gente entra um pouco na questão da Canquelin, que vocês levantaram várias vezes e eu gostaria de trazer aqui, que é a ideia da ordenação do ver. Essa ordenação do ver, a Anne Canquelin, ela vai colocar, ela vai localizar, tal como pensado nas tópicas sobre o Renascimento, dentro dessa ideia renascentista de perspectiva, que na verdade é uma imagem do Albert Dürer, que é um artista do assim chamado Renascimento nórdico, mas que mostra bem qual é esse elemento em que a Canquelin localiza esse ordenamento da visão. Então são esses dispositivos do ver. Aqui vocês veem um dispositivo de transpor esse objeto, esse instrumento, para um plano a partir de um escorço, ou seja, do encurtamento das partes desse instrumento, para dar a noção, então, de que esse instrumento, de que esse objeto está no espaço. É isso um pouco que vai ser a ideia da perspectiva, tal como nós a entendemos no modo moderno. E aqui eu trago para vocês algumas figurações do Renascimento, desse primeiro Renascimento. Esse aqui é o Fra Angelico, Anunciação. Óbvio que ali atrás você tem a ideia do jardim atrás dessa cerca, mas o que eu queria trazer aqui para vocês é como esse estruturador do espaço, que é o que a gente chama de perspectiva, vocês veem ali aquela colunata, permite que as personagens estejam compostas no mesmo espaço, muito embora aqui seja a Virgem e o anjo, e uma coluna os separe, como é mais ou menos da tópica, né? Você sempre separa os dois elementos, o anjo e a Virgem, mas ainda assim percebe-se que está tudo no mesmo espaço, está tudo composto. E aqui eu vou trazer para vocês as linhas da perspectiva, né? Como ela é montada, então são linhas que você puxa de um determinado ponto. Aqui a crucificação do Masaccio, aqui é muito mais claro esse elemento perspético, porque você vê esse teto, né, enfim, onde está colocado, esse nicho onde foi colocado esse crucifixo e essas personagens, que também
remonta, evidentemente, àquela ideia que a gente viu da pintura de Pompeia, de que é uma pintura de uma arquitetura na parede, que abre um nicho nessa parede, que parece, portanto, enganar o olho, e dentro desse nicho da parede nós temos a perspectiva, que também é uma ilusão, e nessa perspectiva nós temos uma terceira ilusão ainda, uma quarta ilusão, se vocês quiserem, que é a figuração dessas personagens, como se elas estivessem colocadas em um espaço. Só que o que nos interessa aqui é o outro desenho desse espaço, que não é aquele da antiguidade, que é a ideia de perspectiva, tal como ela aparece aqui nesse lineamento que vocês percebem ali no teto. Aqui é novamente o Fra Angelico, acho que aqui fica mais claro que essas duas personagens, elas foram envolvidas por um espaço, é novamente uma anunciação, elas foram envolvidas por um espaço em que a geometria cria, vamos dizer assim, essa grade visual em que os dois personagens, duas personagens, a arquitetura, o banco, está tudo, vamos dizer assim, elencado no mesmo lugar. Aqui o espaço que está aberto entre a divindade e a anunciação é esse espaço em branco do muro. E aqui eu trago da pintura o desenho do Albert, né, do livro do Albert, em que ele vai ensinar, vamos dizer assim, como construir, então, essa grade perspectiva, que a partir de uma ideia de uma janela, uma abertura para um outro espaço, cria, portanto, essa espacialidade toda composta, toda ordenada. E eu queria trazer para vocês uma outra questão ainda que a gente comentou em sala de aula, que é por que a gente diz que a paisagem, como paisagem, só vai aparecer depois desse período. Muito embora vocês possam me dizer, olha, mas tudo isso que a gente está vendo são figurações de paisagem. Sim e não. Aqui, no casal do Duque de Urbino e de Batista Sforza, que era um casal, enfim, esse quadro esses retratos são pandan, a Batista tinha morrido, então também ela é uma espécie de quadro, um memento mori, um quadro comemorativo, vamos dizer assim, rememorativo da morte dessa senhora, mas atrás desses senhores, então você tem esse retrato em pleno perfil, que fazia referência às moedas antigas, ou os baixos relevos antigos, né, esse perfil perfeito, né, não está em semi-perfil, como eu disse, mas em perfil perfeito, como se fosse uma espécie de moeda, e atrás dessas personagens, mas não junto com essas personagens, a partir de um corte, vamos dizer assim, espacial, há uma paisagem. Essa paisagem, que é uma paisagem genérica de um lugar, mas que também convoca a ideia de que eles são duques, então que há, com esse casamento, além do casamento e dessa comemoração, dessa rememoração da morte, e desse objeto comemorativo, desse objeto que é um objeto de culto, vamos dizer assim, há também essa ideia de que a paisagem atrás dessas personagens é a reunião desses dois espaços, desses dois territórios, desses dois ducados. E esse quadro, ele tem um verso, né? O verso, aqui o quadro inteiro, para vocês perceberem. E aqui a paisagem lá atrás, enfim, percebam que há um corte, essa personagem da frente, de perfil, a Batista Sforza, ela não está exatamente inserida nessa paisagem. Essa paisagem, ela está ao longe, como se houvesse uma espécie de janela atrás da personagem, a mesma coisa o Duque. Ainda assim, há essa ideia de uma composição de todos esses elementos paisagísticos, que já não são aqui meramente circunstanciados, não é assim uma árvorezinha aqui, um castelo ali, para dizer que isso aconteceu de um lado de uma árvore. Na verdade, o rio, a montanha, o barco e as pequenas árvores estão todas compostas naquilo que a gente chama de perspectiva aérea, uma perspectiva que não é geometrizada, mas que põe esses elementos no mesmo espaço, mas ainda assim há uma separação dessa espacialidade. E esse aqui é o verso do quadro, né? No verso do quadro, você tem esses dois carros triunfais, né? Vindo se unir na união do casamento, e também nessa união desses dois espaços, né? Com esse casamento que agora se rompe com a morte de Batista Sforza, mas esses dois carros comemorativos, que são guiados por personagens fantásticas, que são unicórnios, né? Tem cornos, e essas duas paisagens que são, então, unidas, vamos dizer assim, por esses dois carros, por esses dois
comboios comemorativos que traz um Batista, do outro o Conde de Urbino, para se reunirem e também para reunir esses dois territórios. Então, essa ideia de que a paisagem ela é convocada também como um terreno, como a gente disse anteriormente, lendo o texto do Derrida, como um terreno investido, como um terreno de investidura, como um terreno, portanto, que marca uma propriedade. E aqui eu trago o Giorgione para vocês, como eu falei que eu ia trazer. O Giorgione, na verdade, eu disse para vocês que eu concordo muito mais com as hipóteses de que isso aqui é, sim, uma narração perdida, há um elemento perdido aqui, mas vocês percebam nesse quadro do Giorgione, em que a paisagem, primeiro, ela está no mesmo lugar que as personagens estão inseridas no elemento paisagístico. A paisagem não compõe um fundo para as personagens à frente. Não é uma espécie de janela aberta para uma perspectiva distante. Ao contrário, as personagens elas são engolidas por esse azul intenso, por esse rio, por essa água que escorre, por essas árvores, a ponto de as personagens serem até mesmo enigmáticas. Nós não conseguimos recuperar exatamente o que está sendo narrado nesse quadro, porque a paisagem parece que toma a frente, e a paisagem de uma tempestade, ou seja, essa ideia de uma paisagem em vias de se constituir como um elemento de dissolução. Há várias hipóteses sobre o que está acontecendo aqui, que seria a queda do paraíso, que seria uma cigana, inúmeras hipóteses. Eu acredito que há, sim, uma chave narrativa para esse quadro, que não interessa para nós aqui, por causa dessas colunas rompidas aqui atrás do cavaleiro, que são um signo, vamos dizer assim, da morte prematura, ou da ruptura de um tempo perdido. Então, há vários signos que são convocados aqui. Mas isso não interessa tanto assim. Essa pintura ela acabou sendo uma espécie de gesto inaugural daquilo que virá a ser chamado, então, de paisagem. Só que a paisagem mesmo, como diz a Canquelin, ela surge na Holanda. O termo surge na Holanda. E por quê? Porque na Holanda, e aí eu vou puxar uma outra autora, que é a Svetlana Alpers, na Holanda, a terra ela é infinitamente cultivada, ela não é dominada a partir de elementos de grandiosidade, grandes territórios que são de posse de um duque, ao contrário, não há paisagem na Holanda que não possua algum elemento já de civilização, aqui vocês veem no Rembrandt. Então, portanto, para a Svetlana Alpers, essa visão neutra, ou seja, essa visão que não carrega necessariamente um olhar do proprietário sobre o território, para o território, voltado para o território, permitiu que, no âmbito da Holanda, a paisagem em si mesmo ganhasse esse vulto separado, vamos dizer assim, da personalidade. E a Svetlana compara essa vista do Rembrandt, por exemplo, a esse quadro que é do Rubens, que é de uma outra forma de pensar a paisagem. E aqui a paisagem, diz ela, essa paisagem que seria o território do próprio pintor Rubens, que seria, portanto, a sua propriedade, já é narrada, vamos dizer assim, segundo uma outra perspectiva que não é a da vista. Primeiro, que você tem toda uma moldura para que essa vista se descortine, essa moldura traz os trabalhadores, mas já cria uma espécie de contenção para essa paisagem. Para a Svetlana Alpers, nessa paisagem de Rubens, fica mais marcado, na verdade, o elemento de que esse território, essa vista, não é uma vista tal qual aquelas da paisagem holandesa, é ainda uma vista marcada pelo olhar do proprietário. E eu venho aqui trazer para vocês essa questão outra do território. Essa aqui é a figuração do Leviatã, que acho que todo mundo conhece. São as imagens da portada do Leviatã do Hobbes. E o que é muito interessante nessas imagens é que são imagens de vista. São vistas de paisagem, mais ou menos como aquela do Rembrandt, essas vistas ao longe. Então, essa paisagem que vai tomando a sua forma de figuração clássica, a vista que é aquilo que o sujeito descortina ao longe, e dessa vista, vamos dizer assim, emergindo desse território, essa figura do Leviatã, que é exatamente a marca de que esse território ele é um território assinalado, um território de posse. Né? Essa figura do Leviatã, que é a figura de todos os corpos, formando um único corpo, surgindo por entre, vamos dizer assim,
à vista de uma paisagem. Então, essa ideia de que a paisagem também tem esse elemento de um território conquistado. E aqui eu trago a última imagem para vocês, que eu acho muito elucidativa, que é a ideia da Europa como uma soberana. Então, essa ideia de soberania e paisagem, soberania e território, que estão marcadas, vamos dizer assim, no imaginário da paisagem. Essa paisagem, que ora aparece como uma vista livre na Holanda, porque a terra ela não era exatamente aquilo que concedia ao Senhor o seu poder, ela aparece, por outro lado, na paisagem inglesa, como vai dizer a Svetlana Albers, e aqui nesse mapa, marcadas como um elemento de territorialidade de posse. E aqui eu acabo a minha apresentação. Essa seria, então, a aula de slide. Essa seria, então, essa aula de slide para vocês seguirem um pouco a continuidade daquele texto que a gente leu, e eu volto com vocês na terça-feira para a gente continuar o nosso curso lendo As Visões do Paraíso. Obrigada e espero que essa gravação fique boa.